Você já assistiu o filme O Lobo de Wall Street? Sabia que esse filme conta a história de um dos homens mais polêmicos do mercado financeiro? Fica aqui que eu vou te contar um mundo fascinante e controverso de um empresário experiente que ganhou milhões de dólares enganando as pessoas. Jordan Belfort. Nas décadas de 80 e 90, o mercado de ações era um lugar cheio de ambição e ganância. Todos estavam atrás de ganhar muito dinheiro e ter uma vida com carros luxuosos, drogas, festa e sexo. Nessa época, o nome Jordan Belfort se destacava por conta do seu estilo de vida extravagante, uma enorme riqueza e pelo seu império financeiro. Não só por isso, mas também pelos seus métodos questionáveis e ilegais que o levaram ao topo. Nesse vídeo, iremos te mostrar como um corretor de bolsa desonesto, que desviou milhões de dólares dos seus investimentos, teve uma ascensão meteórica e uma queda dramática, envolvendo escândalos, crimes e uma prisão. Lugar em que escreveu um livro contando com detalhes todo o seu esquema milionário. Livro esse que deu origem ao famoso filme estrelado por Leonardo DiCaprio. Mas vamos voltar um pouquinho e entender como tudo isso aconteceu. Quer aprender edição de vídeo e entrar no mercado em constante crescimento? Nosso curso com mais de 50 videoaulas é perfeito para iniciantes e editores que buscam se destacar. A falta de profissionais qualificados está abrindo portas e você pode ganhar até R$5.000 trabalhando em casa. Não perca essa chance. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado. Jordan Ross Belfort nasceu no dia 9 de julho de 1962 na cidade de Nova York. Apesar de ter nascido no Bronx, em Nova York, ele foi criado e passou a maior parte da sua infância e adolescência no Queens. Seus pais eram contadores e tinham uma boa condição de vida. Além disso, toda a sua família era judia. Desde muito novo, ainda quando criança, Jordan Belfort foi muito incentivado a conquistar seu próprio dinheiro e fazer pequenos investimentos. Por conta disso, ele cresceu com a vontade de conseguir se tornar muito rico e teve essa conquista como prioridade em sua vida. Ainda quando criança, vendeu algumas coisas para conseguir seu próprio dinheiro. À medida que foi crescendo, foi criando alguns negócios que deram certo, e isso permitiu que ele realizasse pequenos investimentos. Durante sua adolescência, enquanto estava de férias, Jordan se juntou com mais 2 amigos de infância, e juntos começaram a vender sorvetes italianos em uma praia perto de onde moravam. Eles colocavam sorvete dentro de caixas de isopor e andavam pela praia vendendo sorvete. O dom da venda era muito presente em Jordan e seus amigos, e por isso o negócio de sorvetes fez com que ele faturasse um bom dinheiro, cerca de $20.000. A intenção de Jordan quando começou a vender sorvetes italianos era guardar o dinheiro das vendas para se matricular no curso de odontologia na Universidade de Maryland. Jordan havia escolhido esse curso por influência da sua família, que possuía muitos membros que eram dentistas. Logo, ele acreditou que esse também seria o caminho interessante para ele. No entanto, nos Estados Unidos, alguns cursos como direito, medicina, odontologia e veterinária são como uma pós-graduação. Ou seja, para entrar nesses cursos, primeiro você precisa fazer uma outra graduação e aí só depois se especializa em alguma dessas áreas. Por conta disso, Jordan primeiro fez sua graduação em biologia na American University. Após concluído o curso, ele entraria na faculdade de odontologia. Foi durante as férias da faculdade de biologia que ele começou a vender sorvetes para juntar dinheiro para entrar na sua próxima faculdade. Passados alguns anos, ele se graduou em biologia e entrou na tão sonhada faculdade de odonto. Porém, ele ficou apenas um dia por lá. Isso porque no primeiro dia de aula, durante o discurso de boas-vindas para os calouros, o reitor da Universidade de Maryland disse que a carreira de dentista não dava mais dinheiro quanto antes, que deveria seguir apenas quem gostava, pois muito provavelmente eles não teriam sucesso financeiro. Apesar de ser uma área que Jordan gostava, ele estava muito mais interessado no dinheiro que poderia ganhar na carreira. Mas como o reitor disse que não era o que ia acontecer, ele optou por largar a faculdade no primeiro dia. Como disse anteriormente, Jordan sempre foi incentivado a fazer seu próprio dinheiro. E ele queria muito encontrar um emprego que o permitisse se tornar rico, e por isso decidiu criar seu próprio negócio. Pouco tempo depois, ele começou a vender carne, peixe e frutos do mar, batendo de porta em porta nas casas. Por incrível que pareça, esse negócio deu muito certo,
Ele fez bastante dinheiro e precisou contratar uma equipe de vendas para dar conta da demanda. Jordan afirmou que, devido ao sucesso do seu empreendimento, ele chegava a vender cerca de 2 toneladas de produtos por semana. Como o negócio estava indo muito bem, Jordan acreditou que aquele seria o caminho para ele se tornar muito rico. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Um tempo depois, seu negócio começou a decair e ele teve que declarar falência. Nessa época, Jordan já estava com 25 anos e começou a pensar qual seria o caminho que iria seguir. Mas, para sua sorte, após sua falência, ele recebeu um convite de um amigo que iria mudar de vez a sua história. No ano de 1987, Jordan recebe um convite de um amigo para trabalhar como estagiário em um banco de investimento. De cara, ele aceita a oferta, já que ele precisava de um recomeço após a falência do seu negócio. Para melhorar ainda mais as coisas, ele havia conseguido um ótimo emprego, um estágio como corretor da bolsa na LF Rothschild, uma grande empresa de investimento. No trabalho, ele ganharia 1% de todas as ações, e foi aqui que Jordan encontrou sua verdadeira vocação. Jordan estava adorando o estágio na empresa. Ele estava bastante entusiasmado e achando tudo incrível. Por isso, ele decidiu estudar para ser corretor financeiro e assim conseguiu subir de cargo e deixar de ser estagiário. Então, durante meses, ele continuou trabalhando e estudando até se formar como corretor. Assim que formou, no seu primeiro dia na empresa como corretor de verdade, aconteceu uma das piores quedas da bolsa da história. Seu primeiro dia de trabalho foi no dia 19 de outubro de 1987, data que ficou conhecida como Black Monday. Esse dia foi marcado pela queda de 22,61% do preço das ações na Bolsa de Valores em Wall Street. Essa queda no mercado de ações foi o pior crash da história desde a Grande Depressão de 1929, que já expliquei melhor aqui no nosso canal em outros vídeos. Por conta desse caos no mercado financeiro, a empresa que Jordan trabalhava, a LF Rothschild, acabou enfrentando algumas dificuldades financeiras e teve que demitir boa parte de sua equipe, e Jordan acabou sendo um dos funcionários demitidos. Jordan Belfort, nessa altura, já havia se tornado corretor financeiro e já tinha pegado gosto pela profissão. Por isso, após a demissão, ele passou a procurar emprego que fosse nessa área. Pouco tempo depois, Jordan encontrou um emprego no Centro de Investidores, uma casa de ações de baixo custo. Ou seja, vendiam ações desvalorizadas que custavam muito pouco, menos de $5, e algumas chegavam a custar alguns centavos. O foco dessa empresa era oferecer esses títulos para a classe trabalhadora mais pobre, que muitas vezes não tinham conhecimento no assunto, pois assim eles conseguiriam manipular e enganar de certa forma essas pessoas. O interesse de Jordan nesse trabalho surgiu quando ele descobriu que receberia uma comissão de 50% sobre todas as ações que ele vendesse. Ele viu ali uma oportunidade única de conseguir muito dinheiro, já que vender era um ponto muito forte de Jordan, pois no passado ele teve 2 empreendimentos de sucesso nos quais ele conseguiu realizar muitas vendas. Logo, Belfort usou todas as suas habilidades de venda para convencer essas pessoas a comprarem essas ações de baixo valor, conhecidas como penny stocks. Como eu disse, ele era um ótimo vendedor e era bom de lábia. Isso fez com que ele conseguisse vender o máximo de ações possíveis, se tornando um dos maiores da empresa. Após alguns anos, Jordan conseguiu juntar um bom dinheiro, fruto das comissões das ações que ele vendia, e decidiu que estava pronto para dar um passo ainda maior, que o colocaria em evidência no mercado financeiro e, consequentemente, se tornaria alvo do FBI. No ano de 1989, após conseguir juntar dinheiro suficiente, Jordan decide abrir a sua própria empresa de investimento. Junto com mais 2 amigos, Andrew Green e Daniel Porsche, eles fundam uma corretora chamada Stratton Oakmont. A ideia de Jordan era fazer o mesmo esquema realizado na empresa anterior: vender ações de baixo custo para pessoas que eram totalmente leigas no assunto. Mas além disso, Jordan queria expandir ainda mais o seu negócio e conseguir fazer isso também com pessoas mais ricas. No entanto, o esquema seria um pouco diferente. Para as pessoas de classe mais alta que tinham mais conhecimento sobre investimento, ele passou a praticar o pump and dump, que é uma forma de fraude e manipulação de mercado.
O pump and dump nada mais é do que inflar artificialmente o preço de uma ação por meio de declarações positivas enganosas, boatos ou notícias falsas, a fim de vender as ações compradas a baixo custo por um preço mais alto. Esse esquema tem como objetivo influenciar o mercado e fazer o preço de determinada ação aumentar momentaneamente, sendo esse o pump que podemos traduzir como inflar. E na prática, quem comprou o título por um preço mais baixo consegue fazer a venda por um valor bem maior, sendo esse o dump, que traduzindo seria largar. Ou seja, o esquema de Jordan consistia em vender boas ações de grandes empresas, mais famosas e conhecidas, para pessoas ricas. Quando essas ações subiam na bolsa e ficavam em alta, as pessoas que compravam tais ações ganhavam muito dinheiro e lucravam, pois o mercado financeiro ficava aquecido com a valorização das ações. Era nesse momento que Jordan colocava seu plano em ação. Ele e seus funcionários aproveitavam esse momento de entusiasmo e otimismo dos clientes com a alta das ações para fazer ligações em massa. O objetivo da ligação era tentar vender as ações de baixo custo que eram desvalorizadas no mercado. Durante a ligação, eles davam a entender para os clientes que essas ações iriam crescer muito e que provavelmente a pessoa ganharia muito mais dinheiro. Como a pessoa já estava empolgada com a quantia que havia lucrado, acabava comprando essas ações, até um pouco pela ganância de ter ainda mais dinheiro. Eles usavam estratégias e conseguiam induzir o cliente a comprar várias ações. Essa compra em massa de ações desvalorizadas ajudava a inflar os preços, pois como todo mundo estava comprando, isso acabava supervalorizando as ações. Para ter um lucro ainda maior, a empresa de Jordan vendia sua participação nessas mesmas ações que estavam em alta, gerando assim um grande lucro para Jordan, que ganhava cerca de 50% de todas as ações vendidas por sua equipe. Jordan, quando criou a Stratton Oakmont, estava determinado a se tornar muito rico. Seu principal objetivo era ganhar milhões de dólares. Com pouco tempo de operação, Belfort contratou uma equipe e ensinou direitinho como funcionava o esquema e como eles tinham que vender as ações de alto risco. Ele ensinava todas as técnicas e habilidades para convencer os clientes, assim como ele fazia. Os primeiros funcionários contratados, nenhum era corretor. Todos eram apenas bons vendedores. Ele contratou diversos homens que não trabalhavam para o mercado de ações e ensinou como eles aplicariam esse golpe diariamente. Foi preciso pouco tempo para que a empresa se tornasse um sucesso em Wall Street. Toda essa prática de Jordan fez com que a empresa crescesse rapidamente e se tornasse uma das maiores dos Estados Unidos. Nessa época, diversas pessoas queriam trabalhar na empresa de Jordan, pois estavam desesperadas por dinheiro e sabiam que ali seria uma ótima maneira de enriquecer. Jordan sabia que esses funcionários eram sua melhor opção, pois assim ele poderia moldar essas pessoas para se tornarem exatamente o que ele queria. Como elas estavam sedentas por dinheiro, seriam capazes de fazer coisas antiéticas e imorais se fossem ter um ótimo retorno financeiro. Ele também empregou centenas de jovens que eram corretores e estavam em busca da sua primeira oportunidade de emprego, pois sabiam que eles facilmente entrariam no esquema. O clima da empresa era totalmente caótico. Todos trabalhavam em um ambiente de alta pressão, tentando vender títulos a potenciais investidores. Uma das técnicas ensinadas por Jordan para sua equipe era nunca usar termos negativos e tentar desencorajar os clientes de pesquisar sobre as ações em outras corretoras. Além disso, os próprios funcionários que espalhavam os rumores e declarações positivas sobre ações que eram claramente ruins, apenas para que eles pudessem se desfazer das ações o mais rápido possível. Esse golpe foi praticado por muitos anos, fazendo com que Jordan se tornasse multimilionário. A empresa conseguia lucrar muito com esse esquema. No entanto, as pessoas enganadas por esse golpe acabavam perdendo muito dinheiro. Muitas chegaram a falir, perdendo toda a economia juntada de uma vida inteira. Com apenas 34 anos, Jordan Belfort já havia aberto o capital de mais de 20 empresas e sua fortuna crescia cada vez mais. Todas as manhãs ele fazia discursos para seus funcionários. Inclusive chegou a afirmar que sua companhia tinha as melhores intenções. Porém, todos sabiam que a empresa ultrapassava o limiar de legalidade através do esquema Pump and Dump. Nesse período, duas coisas estavam crescendo fora de controle: a operação da empresa, que já contava com mais de 1.000 corretores e transações bilionárias, e o estilo de vida louco e viciado de Jordan.
Ter em sua conta milhões de dólares, helicópteros, carros luxuosos e mansões não era suficiente para Jordan, que queria ainda mais. Em pouco tempo, ele criou outras corretoras financeiras para ter ainda mais controle sobre o mercado de ações. Mas todo esse dinheiro e a vida luxuosa subiram para a cabeça de Jordan. Ele literalmente passava seus dias curtindo festas e totalmente drogado. Além disso, ele incentivava e permitia o uso de substâncias ilegais pelos seus funcionários dentro do ambiente de trabalho. Não só isso, como festas, brincadeiras para maiores de idade e até relações sexuais eram permitidas no escritório. Jordan gastava praticamente todo o seu dinheiro com festas e drogas. Ele dava festas quase que diariamente e gastava milhares de dólares em cada uma. Inclusive, uma certa vez, ele deu uma festa em um hotel para seus funcionários e amigos, que acabou destruindo um andar do hotel. Por conta disso, ele teve que desembolsar mais de $600 mil pelos danos causados ao hotel. Além disso, uma vez ele estava dirigindo seu carro, uma Mercedes, e apenas quando chegou em casa, percebeu que seu carro estava totalmente destruído, pois ele havia batido o carro várias vezes em vários lugares durante o caminho para casa. No entanto, ele não lembrava por estar muito alterado. Se você assistiu ao filme O Lobo de Wall Street, pode estar se perguntando se tudo o que mostra no filme realmente aconteceu. Bom, obviamente nem tudo. Algumas cenas, como levar um chimpanzé para o escritório, não são verdadeiras. Só foram colocadas para dar mais enredo ao filme, mas muitas outras coisas aconteceram de verdade. Como eu disse, ele passava boa parte do seu dia sob o efeito de álcool e substâncias ilícitas. Por isso, certa noite, ele tentou pousar o seu próprio helicóptero, que ele mesmo pilotava sem ter carteira de piloto, no gramado de sua mansão. Assim como é mostrado no filme, ele apenas fica com um olho aberto e outro fechado, pois durante um tempo, por conta dos efeitos de drogas, ele simplesmente não conseguia abrir um dos seus olhos. Quando ele tentou pousar o helicóptero, sua visão de profundidade estava totalmente abalada, e para não destruir a sua casa, ele jogou o helicóptero para o outro lado, destruindo completamente seu campo de golfe. Detalhe que essa mansão que ele quase destruiu na época era a maior casa dos Estados Unidos. Por conta do estilo de vida exagerado de Jordan e por todas as traições, sua primeira esposa Denise, com quem teve seu primeiro filho, decidiu se separar. E foi aí que ele entrou de vez no mundo das festas e curtição. Foi durante esse período de loucura que Jordan conheceu uma mulher chamada Nadine. Ela já era um pouco famosa por conta do seu trabalho como modelo. Pouco tempo depois, os dois se envolveram e casaram. Jordan proporcionou a Nadine todo o luxo possível, que aposentou nova para cuidar apenas dos filhos. Um dos grandes presentes dados por Jordan para sua esposa, que também mostra no filme, foi um iate com o nome dele dado de aniversário. Iate esse que antes pertencia à famosa estilista Coco Chanel. No entanto, Jordan acabou afundando o iate dado de presente, quando resolveu navegar durante uma forte tempestade e depois tiveram que ser resgatados pela guarda costeira. Assim como no seu primeiro casamento, Jordan estava sempre traindo a atual esposa. Estava sempre dando festas rodeado de acompanhantes com quem mantinha relações. Como eu disse, Jordan estava sempre muito louco por conta das substâncias que ingeria e ainda misturava com álcool. Isso fez com que ele não lembrasse de muitos acontecimentos. Entretanto, rolaram diversos boatos que uma vez, enquanto sob efeito de drogas, ele chutou sua esposa Nadine da barriga, mesmo ela estando grávida, que inclusive acabou caindo da escada. Pouco tempo depois, ela também se divorciou de Jordan. Em seu livro, Jordan afirma que uma vez estava em Londres e já havia usado droga suficiente para sedar um país inteiro. No entanto, ele ainda passaria alguns dias na Inglaterra e já tinha acabado todo o seu estoque, pedindo então que sua secretária enviasse para ele de forma ilegal. Por incrível que pareça, todos os amigos e equipe de Jordan viviam o mesmo estilo de vida. Há quem diga que seu amigo e sócio da Stratton Oakmont, Daniel, conseguia ser ainda mais louco que Jordan. Ele, inclusive, costumava contrabandear drogas em suas partes íntimas quando a equipe fazia viagens internacionais. Fora isso, Daniel chegou a engolir um peixe dourado de estimação de um de seus funcionários como uma forma de punição por ele ser improdutivo. Essa cena também é retratada no filme. Muitos achavam que era uma cena inventada, só que isso realmente aconteceu. Como podemos perceber, tanto Jordan quanto sua equipe chamavam muita atenção, não só do público geral, mas também de entidades governamentais americanas. Por isso, foi questão de tempo para o esquema realizado por Jordan ganhar mais atenção do que ele gostaria. Começando aqui, uma série de investigações e o início da queda de Jordan Belfort.
Desde 1989, a SEC, Comissão de Segurança e Câmbio dos Estados Unidos, passou a investigar Jordan e sua empresa. A SEC é uma agência independente responsável por proteger e regular o mercado de capitais americano. Ela também é responsável por manter o funcionamento justo dos mercados de valores mobiliários, através do monitoramento de operação das empresas. Logo, ela passou a monitorar e investigar a Stratton Oakmont, pois já desconfiavam das práticas ilegais cometidas pela empresa. Após muitas tentativas, a SEC conseguiu encurralar Jordan e acusá-lo de manipular os preços do mercado de ações e por fraudar seus investidores. Tais práticas são consideradas ilegais e por isso ele foi condenado. Em pouco tempo, eles acabaram chegando a um acordo, no qual Jordan teria que vender todas as suas ações da Stratton. Todas as ações que eram de Jordan acabaram sendo passadas para seu amigo Daniel, que logo se tornou o presidente da companhia. Mas Daniel fez um péssimo trabalho durante seus anos como presidente e a empresa acabou tendo que declarar falência no ano de 1996. O que Jordan não imaginava era que perder a empresa seria apenas o começo do seu colapso. Tempos depois, ele descobriu através de um amigo investidor que o FBI já estava há 6 anos o investigando por lavagem de dinheiro e fraude. Inclusive, o FBI já começou a investigar Jordan após inúmeras queixas feitas contra sua empresa, e também por conta do seu estilo de vida excessivo, que logo foi considerado suspeito. Assim que descobriu que os policiais federais estavam atrás dele, Jordan passou a ficar muito ansioso e paranoico com seus amigos e associados, principalmente depois que também descobriu que autoridades haviam detido seu banqueiro na Suíça por lavagem de dinheiro. Tudo isso fez com que seu consumo de droga aumentasse ainda mais. Na época, ele usava cocaína, metanfetamina e quaaludes, uma droga que foi popular nas décadas de 70 e 80 que proporcionava um efeito eufórico. Inclusive, ele afirmou que seu fornecedor vendeu para ele mais de 10 mil quaaludes durante sua carreira como corretor. Um exame de sangue da época revelou mais de 7 tipos diferentes de drogas em seu corpo. Apesar de ter tentado fugir e se esconder, as autoridades o pegaram no ano de 1998. Ele foi condenado somente em 2004 por seus crimes de fraude e lavagem de dinheiro. Para ajudar a diminuir sua pena, ele cooperou com o FBI e expôs todos os seus ex-colegas. Apesar de ter roubado milhões de dólares, ter enganado e prejudicado milhares de pessoas, ele foi condenado a 4 anos em uma prisão de segurança mínima. No entanto, essa pena acabou sendo reduzida ainda mais e ele cumpriu apenas 22 meses, sendo solto no ano de 2006. Foi durante os anos na prisão que Jordan escreveu seu livro de memórias que deu origem ao filme. Além disso, ele foi obrigado a devolver 110 milhões de dólares, cerca de 50% de sua renda, para os investidores fraudados, processo que rola até hoje. Após cumprir a pena, Jordan Belfort passou a dar palestras motivacionais sobre como se recuperar financeiramente, como sair das drogas e sobre técnicas de vendas. Jordan afirma em suas palestras estar limpo desde a prisão e pede desculpa para todas as vítimas do seu golpe. No entanto, muitos questionam essa mudança de Jordan e dizem não acreditar. Como eu disse, ele deveria ter pago 110 milhões de dólares para as pessoas que foram lesionadas por ele. Apesar desse processo rolar até hoje, o dinheiro deveria ter sido entregue até 2009. No entanto, em 2013, o Departamento de Justiça americano alegou que ele havia pago uma porcentagem muito pequena, apesar de ter ganho mais de 940 mil dólares com a venda do seu livro e com o filme. Ele deu à justiça apenas 21 mil dólares do que havia ganhado. Relatórios apontam que até hoje ele só pagou 11 milhões dos 110 milhões que deveria pagar, mesmo que seus honorários para palestras cheguem até 100 mil dólares. Outras pessoas ainda questionam a veracidade de alguns acontecimentos que Jordan relata em seu livro, pois, como ele mesmo disse, ele sempre estava muito drogado e bêbado, e não seria possível lembrar com detalhes como tudo isso que aconteceu. Além disso, apesar do nome do livro e do filme ser O Lobo de Wall Street, e ainda passar no filme que isso seria decorrente de um artigo da Forbes, ninguém nunca o chamou assim, e ele nunca teve esse apelido. O artigo original da Forbes de 1991 não faz nenhuma menção sobre isso. Foi o próprio Jordan que criou o apelido e resolveu colocar como título do seu livro. Desde 2007 até hoje, Jordan Belfort trabalha como escritor e palestrante motivacional, falando sobre vendas, negócios e investimento. A fortuna de Belfort, mesmo depois de todos os acontecimentos e da prisão, é estimada em 100 milhões de dólares. E você, acredita nessa mudança de Jordan Belfort? Me conta o que você achou desse esquema e de toda essa história.
E se quiser mais detalhes, recomendo que leia o livro de Jordan ou assista o filme O Lobo de Wall Street. Curte aqui o nosso vídeo e se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho, para que possamos trazer cada vez mais conteúdos como esse para você. Obrigado por ter assistido até o final, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Fala galera, aqui quem fala é o Vinícius, do canal Conhecimento Disruptivo. E nesse mês monetizado eu já fiz mais de $2.000, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro na internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição e no comentário fixado.